Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. O ar daquele mundo já parecia gasto antes mesmo de Guy Montag abrir os olhos, como se as paredes respirassem um calor doente e as ruas pulsassem com uma fome de cinzas. Ele veste o uniforme dos bombeiros e caminha entre sirenes que soam como gargantas metálicas, enquanto a cidade o engole em sua rotina de caça aos livros. A câmera desliza em traveling lento pela fachada opressiva dos prédios. Aproxima-se do rosto de Guy em close sufocado e recua em Plondy, como se a própria ordem o observasse de cima. Até que Clarice surge ao lado dele, suave demais para aquele ambiente, perguntando com inocência venenosa se ele já leu aquilo que queima. A curiosidade cresce como uma febre escondida sob a pele, e Guy começa a guardar livros em casa, sentindo o papel como se fosse carne proibida. Linda, perdida no brilho artificial de A Família, afunda em telas que parecem mastigar sua atenção, enquanto a casa inteira range com o desconforto úmido, como se o teto escutasse cada palavra lida em segredo. Guy abre David Copperfield e percebe que as frases têm peso, como pedras lançadas dentro de um lago imóvel, e isso o separa lentamente da anestesia coletiva. Na casa da colecionadora ilegal, o calor se adensa como um animal invisível, e os livros empilhados parecem pulsar com uma vida condenada. Beatty fala longamente, justificando a destruição como um remédio social, enquanto a senhora idosa escolhe arder junto com suas páginas, transformando-se em martírio. A câmera gira em um movimento circular tenso ao redor das chamas. Desce em tilt abrupto sobre o rosto imóvel da mulher e se fixa em pano médio na combustão que devora tudo, como se o próprio espaço estivesse satisfeito em assistir ao sacrifício. Guy retorna carregando esse incêndio dentro de si e explode diante de Linda e suas amigas, chamando-as de zumbis que apenas matam tempo. O ar da sala se torna pegajoso, assobra-se com crime contra as paredes como se quisessem expulsá-lo dali, e ele obriga todas a ouvir a leitura de Dickens. Uma delas chora, ferida por sentimentos que nem sabia possuir, enquanto as outras fogem como se o texto fosse uma contaminação. E a casa parece estremecer, irritada por ter sido atravessada por algo verdadeiro. Clarice desaparece, escapando por um alçapão, e Guy sente que a cidade inteira tem mãos, portas e corredores que conspiram. Ele invade Beatty, procura respostas, mas encontra apenas a calma cruel do sistema. Mais tarde, ao tentar abandonar tudo, é levado a um chamado final. Sua própria casa. Linda o abandona, Beatty o humilha, e Guy incendeia o que escondia, até que mata Beatty com um lança-chamas. A câmera acompanha em plano sequência trêmulo a fuga de Guy pelas ruas escuras. Afasta-se em zoom lento enquanto a televisão encena sua falsa captura, e termina em um enquadramento amplo e frio sobre o povo dos livros caminhando na neve, onde Guy escolhe memorizar Edgar Allan Poe, perguntando-se na última sombra do mundo se a memória pode realmente vencer o esquecimento. Guy Montag carrega dentro de si a maior dificuldade que o impede de caminhar inteiro. Ele vive dividido entre a obediência mecânica e a fome secreta de sentido, como se sua própria alma estivesse anestesiada pelo dever. A chama que ele espalha não é apenas externa, mas também é um ritual de apagamento interior. Uma tentativa de não escutar aquilo que pulsa por trás do silêncio. Quando Clarice o interroga com suavidade, algo nele desperta como uma rachadura luminosa, e a impossibilidade de integrar aquilo que teme começa a crescer. Em Guy, o arquétipo do anti-herói se acende, não como glória, mas como desconforto, como alguém que desperta tarde demais para perceber que a estética da destruição também é uma paisagem psíquica. O mundo em que Guy se move revela padrões universais que pertencem ao inconsciente coletivo. A multidão hipnotizada, o medo da diferença, a perseguição ao pensamento como se fosse doença. Guy veste uma máscara social impecável, uma persona construída para não ser notado.
enquanto por dentro, um complexo de vazio e repetição o consome. Os livros surgem como símbolos proibidos de autorregulação psíquica, como se a própria mente buscasse reequilíbrio através daquilo que foi banido. A jornada dele não é apenas externa, mas um reflexo da humanidade quando troca profundidade por conforto e transforma a consciência em ruído domesticado. A força que o confronta assume a forma de um arquétipo do velho rei guardião, encarnado em Beat, aquele que protege a ordem e transforma a repressão em discurso racional. Beat não precisa gritar, ele seduz com explicações, como se a destruição fosse uma forma de paz. Diante dele, Guy sente o peso de uma autoridade que não é apenas política, mas interna, como se a própria tradição morta exigisse submissão. Esse confronto molda o destino de Guy, empurrando-o para um limite onde a obediência deixa de ser possível. A escuridão da sombra em Guy Montag emerge nos gestos que ele não consegue justificar. O impulso de esconder livros, a violência súbita contra Linda e suas amigas, a explosão que rasga sua vida doméstica como um incêndio inevitável. Ele percebe que aquilo que queimava fora sempre também um desejo de queimar dentro, destruir a própria ignorância, mas ao mesmo tempo destruir a culpa. Quando Beat o força ao extremo, Guy atravessa o ponto irreversível e mata com fogo, revelando que sua sombra não era apenas passividade, mas também fúria acumulada, uma libertação que tem o gosto amargo da perda. O mito de Xangô, o Senhor do Trovão, ecoa como ampliação simbólica. Xangô carrega a tempestade como poder e condenação, pois o raio que ilumina também pode devastar. Assim como Xangô, Guy Montag descobre que a força que desperta dentro dele não é suave, mas elétrica, perigosa, capaz de romper o mundo antigo e também de feri-lo. O trovão representa a consciência que explode contra o silêncio imposto, e a memória dos livros torna-se um novo fogo sagrado, não para destruir, mas para preservar. A função psicológica dessa imagem é mostrar que o despertar pode ser uma violência necessária, mas jamais inocente. Se a liberdade nasce do mesmo gesto que incendeia, em que ponto a salvação se torna apenas outra forma de ruína? Você ouviu Fahrenheit 451, 1966, A Psicologia.